Nós começamos a estudar a modulação diatônica revendo um pouco sobre a série harmônica, porque a série harmônica nos dá a lógica do círculo das quintas. E o círculo das quintas, por sua vez, nos traz a concepção de tons vizinhos de quintas. É importante essas concepções porque elas nos ajudam a entender o processo modulatório diatônico. Eu fiz um vídeo abordando os tons vizinhos que está aí para vocês. Em um vídeo anterior, nós vimos a série harmônica. E o objetivo de nós termos visto de uma forma introdutória ou inicial, digamos assim, para quem não viu ainda, a série harmônica, é porque a série harmônica gera, como eu falei naquele vídeo, o círculo das quintas. O círculo das quintas é muito interessante porque ele revela a proximidade entre tons diferentes. Por exemplo, o tom de Dó maior, cuja escala está aqui escrita. Se nós olharmos com calma, uma quinta acima dele, nós vamos ter o tom de Sol maior, G maior, usando praticamente as mesmas frequências, com apenas uma diferença, o F sustenido. O F sustenido em G maior é o sétimo grau. O F é o quarto grau aqui e é natural. É claro que as notas ficam em posições diferentes porque são escalas diferentes, mas os sons são comuns às duas escalas e isso provoca uma proximidade muito grande. Por isso que nós os chamamos de tons vizinhos. A mesma coisa acontece quando nós raciocinamos uma quinta abaixo. O tom de F, que é o tom da subdominante, tem como notas comuns quase todas, com exceção do quarto grau. O quarto grau aqui é B bemol. O B, quando surge na escala de C, é um B natural e é o sétimo grau. Mas são relações intervalares muito próximas, o que faz com que esses três tons e todos os tons que têm uma distância de quinta superior ou inferior de um para o outro tenham acordes comuns, o que possibilita facilmente o trânsito. Por exemplo, o F aqui é a fundamental da subdominante, nós estamos em C. Então, se nós estamos em C e queremos modular para F, nós podemos usar o próprio F, a própria subdominante, porque esse acorde de F será tônica uma quinta abaixo. O raciocínio contrário também se aplica. Se eu estou em C maior e quero modular para G, eu posso usar o próprio acorde de Dó, o próprio acorde de C, pois esse acorde que é tônica aqui será subdominante no tom de G. Então, a modulação diatônica é uma modulação que ocorre através do acorde de subdominante, é o acorde modulante. Então, nós usamos, no sentido ascendente, o acorde que é subdominante do tom para o qual nós queremos modular. Eu usei Dó porque Dó é a subdominante de Sol e ela era a tônica. Então eu estava indo para Sol, eu uso o Dó como acorde modulante. Se eu quiser descer para F, então eu uso o próprio F, que é a subdominante em Dó e será a tônica aqui, no tom de chegada. Então, pessoal, o processo de modulação ele ocorre em 3 etapas. No primeiro momento, é preciso afirmar a tonalidade na qual nós iniciamos o discurso musical. No segundo momento, nós precisamos fazer o processo modulatório. O processo modulatório normalmente envolve um acorde específico. No caso da modulação diatônica, esse acorde específico sempre terá a função de subdominante,
seja do tom de partida, no tom em que a música inicia, ou do tom de chegada, o tom para o qual se quer modular. Depois que ocorre o processo modulatório, é preciso confirmar a chegada em um novo tom. Mas atentem para isso. Na modulação diatônica, nós usamos a subdominante como o pivô do processo modulatório. Aqui nós temos um exemplo de modulação na qual nós iniciamos no tom de Dó maior, C, e caminhamos para uma modulação ascendente no círculo das quintas, ou seja, chegamos aqui com a tônica sendo o acorde de Sol maior, G. O primeiro momento é a definição do tom inicial. Nós ouvimos a cadência de tônica, subdominante, dominante com sétima e tônica. Quando a gente ouve a cadência, o ouvido da gente se situa na tonalidade inicial, que no caso é Dó maior. Logo em seguida, nós consideramos o acorde de tônica como sendo a subdominante do tom para o qual nós queremos nos mudar, né? Nós queremos nos deslocar. E o que nós fazemos é dizer que aqui a tônica é igual à subdominante e apresentamos a dominante do próprio tom para o qual nós estamos modulando, seguido da resolução na tônica. Então, a tônica aqui aparece pela primeira vez. Porém, nós não podemos dizer que a modulação está, digamos, concreta ainda, que ela ocorreu. Ela precisa de um processo de confirmação do novo tom. Aqui nós ouvimos o encadeamento das funções principais, tônica, subdominante, dominante, tônica. Neste momento aqui, o nosso ouvido já reconhece o novo tom, já reconhece o acorde de Sol maior, G, com a função de tônica. Vamos ouvir. É isso aí, pessoal. Seguimos